e aí a gente entra um pouquinho na Bíblia Freestyle, né? Que uma das coisas que choca para quem não conhece, né, para quem tem o primeiro contato com você, o meu primeiro contato foi com a Bíblia Freestyle. Que o primeiro é sempre, putz, que bagulho louco, né, mano? Que negócio da hora. Aí você começa a ler e tal, e quando você vê um palavrão lá no meio, realmente choca. Não é só o tiozinho lá da Hit TV que ficou chateado, não. Todo mundo fica. É uma coisa que você não espera ler naquele contexto bíblico. E aí, essas questões de costume, né, ou de palavrão, de bebida, que você já falou, né, no começo você falou, mano, vocês não chamaram aqui para falar de tatuagem de novo, né, não precisa falar de tatuagem. Mas com relação ao palavrão na Bíblia Freestyle, que pode chocar uma galera, você já teve com certeza você já teve problema, né, com uma galera que pega no seu pé por causa disso? Já, mas a reclamação é só dos crentes mesmo, sabe? Porque o cara que não é crente é curioso como ele consegue entender o sentido de cada palavra colocada, porque também não tem nada colocado fora de contexto ou só para aparecer, né? Um exemplo clássico que eu coloquei lá é a palavra putaria, né? Que eu coloquei e muita gente me questionou nisso. Que é quando Jesus fala essa palavra, ele fala assim, olha, não me coloque no meio dessa putaria de vocês, né? E é aquele debate a respeito dos 7 irmãos que foram morrendo e a mulher foi casada com 7, e depois ela morre também. Uhum. A palavra ali, ela explica muita coisa. Quando você fala para um cara assim, a quem esta mulher pertencerá, né, na eternidade, você precisa fazer já a exegese para tentar entender o que é esse pertencer que o texto está dizendo, né? E, na verdade, o que o cara está perguntando para Jesus é com quem que ela vai transar. Tanto que a resposta de Jesus é direcionada a isso, né? Ele diz assim, não, lá no céu a gente vai ser como os anjos, né? Nós não vamos se casar nem se dar em casamento. Uhum. Então Jesus, eu coloco ele sendo enfático nesse sentido. Falo assim, não me coloca nessa putaria de vocês, porque vocês estão querendo achar que os caras vão dividir a mulher, né? Vai ser um bundão. Então essa contextualização traz para o leitor leigo clareza, por incrível que pareça, né? E Não é essa uma é a coisa feita intenção de maneira também, não é? irresponsável. A Bíblia Sim, sim. Freestyle não é um texto. Não é, é uma paráfrase esculachada para atrair um tipo de gente que não vai ler a Bíblia. Quando tem Sim, um contato e talvez eu acho que se a pessoa não se sente ofendida, como o meu primeiro choque quando eu vi também, fecha e não lê mais. Né? claro, Ela claro. vai falar a partir do momento em que você, de alguma forma, aquela linguagem vai atender ao seu desejo. Né? O C.S. Lewis, lá no Cristianismo Puro e Simples, acho que é o livro mais citado aqui nesse canal, que a gente tá. Ele fala lá que a gente está acostumado num dualismo de isso é bom e isso é ruim. Ele fala, não, mano, a gente não precisa dessa polaridade. Tem isso é ruim, mas menos ruim que isso é se ele chegar no meio do caminho. Assim, é muito bom o ideal é que a pessoa pegue lá e talvez esse seja o caminho para chegar na Bíblia, na João Ferreira de Almeida, mas, meu, ele nunca vai para lá direto, né? Vai ter aí a Bíblia Freestyle no meio do caminho, que talvez vai fazer o cara que não jamais leria entender o texto bíblico. Você falou disso na HIT, né? A gente não chove no molhado. Se você não conhece o canal do Ari, o Bíblia Freestyle, tá no Bíblia Freestyle ainda no YouTube, né? Procura lá o Bíblia Freestyle no YouTube e acompanhe tudo, mesmo que seja para discordar, que faz parte do processo. Fala aí, Lucão. Então, tem um mano que faz um rap, que é o Vitor Kivitz, filho da Jenny Kivitz. Ele faz rap e ele é crente pra caramba. O moleque é crente demais. Só que tem Faz uns rap, mas palavrões é no meio. crente. Hã? Faz rap, mas é crente? Eu Pois conheço não. ele. E o moleque, quem conhece sabe, é simples, tá com o povo, tá no meio do povo. E a profundidade de evangelho que tem no meio das letras dele, da poesia do evangelho que tem no meio da letra dele, é sensacional. Mas vira e mexe, ele solta um palavrão no meio. E aí eu às vezes mando música dele para um crente ou para outro, a gente até soltou aqui em um PG que a gente faz aqui em casa. A galera às vezes assusta e parece que toda a mensagem que ele está colocando ali, ela é quebrada e desconstruída por conta de um palavrão. Eu acho que a gente aprendeu a ser raso. Qualquer palavra que seja mais dura, qualquer palavra que nos ofenda, a gente esquece toda a construção de um raciocínio, toda a profundidade, a lógica de uma ideia, por conta de uma palavra que entrou lá no meio, em que inclusive a gente sabe no fundo que aquela palavra é a melhor palavra que tinha
pra descrever o que ele tava querendo dizer. Só que aí a gente fica dodói. Ai, nossa, falou putaria, que pesado. E por causa da cultura também, né? Aquele, em vez do cara falar filho da puta, ele fala filho da Xuxa, como se isso fosse muito mais light. Em vez ele troca a palavra, fala em vez Tem um palavrão pra mim que é o pior de todos, que é o que o crente usa, que fala assim, ó, aquele irmão é uma bênção. Não, mas cheio de rancor esse comentário. Eu ia falar isso agora. Eu acho que, pra mim, palavra torpe é muito mais aquela que você descredita alguém, desmotiva ou fala mal de alguém, assim, pra querer ferir a pessoa e acabar com a pessoa. Eu costumo Nesse caso, chamar de bênção pode ser torpe. Exatamente. Não necessariamente o que a cultura indica que é feio, moralmente feio, né? Você vê, por exemplo, eu tava na África, e aí no dialeto deles, poxa era palavrão. Poxa, então se eu falasse poxa era um negócio assim horrível, você não podia falar poxa. Imagina só a gente falando poxa lá pregando e os caras ouvindo, pô, o cara tá falando palavrão pra caramba aqui. Poxa vida. Você quer ver uma coisa engraçada? Você falando de palavras, né? Eu tava no Ceará e lá os caras, quando vai chamar um ao outro, eles ficam assim, e aí, macho? Beleza? Vamos lá, macho. E eu ria, né? E aí eles assim, mas o que você tá rindo? Eu falei, velho, vocês chamando um ao outro de macho, eu falei, lá macho é outra coisa. Eu falei, o que é macho? Eu falei, quando você chama alguém de macho, é porque é o seu macho, né? Aí os caras falaram assim, mas como é que vocês fazem pra chamar os amigos? Eu falei, de viado. Eu falei, você vira e fala assim, liga a televisão aí, viado. Eu falei, porque você chama de viado quem não é viado, né? E se for viado, é viado dos outros. Não, você nunca chama de viado quem é viado, você só chama quem não é. Então é bem o que você tá falando, dentro do contexto adequado, isso não ofende, isso não agride, né? Exato. É óbvio que às vezes não dá pra usar essa palavra no púlpito, né? Virar pro presbítero lá e falar, ô viado, acende a luz lá, né? Pro diácono. Não dá. É um viado do som. A gente dá, né? O viado dá pra fazer pro cara do som, né? O viado do Fernando Silvado. Ô, viado, a microfonia aí, viado. O viado do Fernando Silvado mandou outra pergunta aqui. Só ele insistindo aí na questão do descrentes, eu acho. Se essas igrejas alternativas não acabam pescando em aquário, só pegando crente de outros lugares e juntando pra si. Você concorda com isso aí? Você acha que sim? Você acha que não? Deixa eu só agregar uma coisa na pergunta. Eu acho que dá para responder as duas coisas de uma vez. Esse lance da institucionalização é o que a maioria das pessoas batem hoje para sair da igreja. E aí a gente vai criando formatos para ir tentando se adequar a isso. Pergunta para o Ari junto com essa do Silvado. Você não acha que, por mais que seja uma instituição leve, quando você determina um horário, determina um determinado formato, ainda que seja mais leve, também não é de alguma forma uma instituição? Só para agregar na pergunta. Tá, vamos lá. Com relação a essa parada da comunidade alternativa, nós precisamos de comunidades, entendendo que todas elas são alternativa a alguma outra proposta. Então, por exemplo, quando você pega uma comunidade pentecostal, a alternativa dela seria uma igreja tradicional que trabalha, por exemplo, com a teologia reformada. Elas são, na sua missiologia, até mesmo às vezes contraditórias, né? Embora dá para um ou outro se chamar de irmão de boa. Mas o pentecostal, por mais que às vezes não seja a minha fé, eu entendo que ele é extremamente eficaz no alcance de alguns lugares que a gente não chega para pregar. Então eu vejo a questão das comunidades alternativas como um alívio para essa proposta. Então, para a gente que está cansado daquilo que é o modelo convencional da igreja, nós precisamos de modelos alternativos, né? Agora, alternativo exclusivista faz com que a gente se torne uma seita. A gente dizer que nós somos melhores do que as outras igrejas, não, aí não faz sentido. E com relação a essa questão de que muita gente às vezes me critica porque fala assim, você está sempre criticando a igreja, mas você só vai em igreja que te chamam, né? Em presbiteriano, em batista, lá. Eu falo assim, não, eu não sou contra a igreja, eu sou pastor de uma, né, cara? Falei, e se aquilo que eu acredito que a gente está trabalhando não for algo que trabalhe para convergência, então não faz sentido. Eu vou pregar tranquilamente, até numa Assembleia de Deus, e já fui mais de uma vez, entendendo, tendo que respeitar às vezes algumas coisas que eu preferiria que fossem diferentes, né? Mas indo lá e trazendo uma mensagem que possa doer também nos irmãos, para que eles possam fazer a parte deles melhor, né? E não essa questão também de achar que eu vou lá defender o meu lado, dizendo que a minha comunidade está certa e a deles está errada. Não é bem por aí. Quanto à institucionalização,
Eu concordo, marcou horário, data, já institucionalizou. Mas eu não vejo isso também como um problema. Porque viver organizado acaba que é reflexo. A gente aqui começou, é reflexo de um trabalho que está dando certo. Aqui a gente começou como uma igreja na rua. Mas acontece que aí começa a chover, começa a fazer frio, a gente tem uma ideia brilhante, vamos pra garagem de alguém. Começa a ter gente demais, aí você fala assim, pô, não cabe mais na garagem, e aí? Vamos pro lugar público. Aí começa a ter gente demais no lugar público e bagunça o negócio, alguém vem com a ideia revolucionária. Vamos alugar um lugar. E aí a gente vê que a gente volta para aquilo que já era. Para que reinventar a roda, então, né? Então a igreja alternativa, ela não pode ser alternativa no sentido de ser melhor, de achar que é melhor do que as outras. Ela é alternativa porque dentro do leque, né, de alcance cultural que a igreja tem, ela é uma alternativa para quem não se encaixa nos modelos estabelecidos. Da hora. Ele depois aqui mandou que gosta muito de você, que é só uma pergunta, que ele não é contra as igrejas alternativas, não, participa aí. E ele falou ainda que te ama, seu viado. Então ele realmente demonstrou carinho pra você. Tá certo. Bom, mas é válida a pergunta das igrejas alternativas, porque muitas igrejas que se diziam alternativas nos anos 90 fecharam já. Porque Ou elas se tornaram... Ou o quê? Ou virou a renascer. Ou virou renascer, mas porque elas se tornaram exatamente aquilo que elas combatiam. Exatamente. Sabe? Elas começaram a ter sistemas mais amarrados, mais opressores, mais hierárquicos. E aí elas têm estética, né? Por exemplo, a Bola de Neve é uma igreja que é complicado, né? É uma igreja apostólica e que acaba que tem controle demais sobre a vida das pessoas. Aí o cara, ele vai para a igreja pela estética, mas ele não compreende que ele ir lá, e na Renascer, e na Universal, e no R.R. Soares, lá, meu amigo Romildo Ribeiro Soares, um abraço para você. Tô brincando, viu? Dá na mesma. Dá na mesma. Todos querem só... não conheço o Romildo, né? Eu quero fazer o merchan da TV do R.R. Soares aqui já. Vou falar mais contato pra gente trazer ele. Rapaz, você acha que um cara ia me respeitar depois que eu falei que o nome dele é Romildo Ribeiro? Nunca. Não, eu tava acreditando que o nome dele era esse. Não, o nome dele é esse. Então tá bom. A única questão é que ele não revelou, né? Não é.